Eu confesso que eu não sou nenhum expert e nenhum coach de masculinidade, mas como um estudante do assunto já há alguns anos e só aqui na plataforma já são mais de 3, eu me considero apto a emitir alguns pareceres acerca de contradições ou inconsistências, no mínimo, existentes atualmente dentro da androsfera. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os senhores nesse vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se caso você ainda não seja inscrito. Aqui nós falamos muito sobre masculinidade, filosofia, um pouco sobre política, alguns assuntos ligados à sociologia, mas tudo isso sempre à luz do evangelho, dentro de uma perspectiva cristã. Portanto, se você achar que possa ser útil à sua vida, considere aqui inscrever-se no nosso canal. Ao final desse vídeo aqui, deixe seus comentários, deixe o seu gostei ou não gostei, fique à vontade, e compartilhe essa mensagem se você achar que ela possa ser útil a outras pessoas. Pois bem, com esse vídeo aqui, eu não tenho nenhum objetivo de atingir a masculinidade de ninguém, não quero atingir a autoestima de homem nenhum aqui. Pelo contrário, meu objetivo é ajudá-los a desenvolver uma masculinidade mais saudável, uma masculinidade mais plena e, claro, uma masculinidade crítica. Esse é meu objetivo aqui, né? Porque canais para falar mal de homens aqui na plataforma já tem e muito, né? E tem de sobra aqui, inclusive que contam com a ajuda do algoritmo. Então, meu objetivo aqui, como eu acho que deveria ser o objetivo dos canais masculinistas, é ajudar os caras a desenvolver, então, uma masculinidade mais saudável. Agora, obviamente, existem caras que vão ficar ofendidos, que vão se sentir atingidos, porque hoje em dia, meu amigo, dificilmente você fala alguma coisa mais contundente sem que alguém se sinta ofendido, se sinta ali machucado pelo que você disse. Então, principalmente o pessoal da Al-Qaeda da masculinidade, como eu costumo brincar aqui, provavelmente vai se ofender, mas aí o que eu posso fazer? Absolutamente nada, né? Dane-se, não tem como você ficar querendo agradar a todo mundo. O importante é compartilhar aquilo que eu acho que é verdadeiro e importante para vocês aqui nesse canal. Tá? Então esse não é meu objetivo. E obviamente eu sempre gosto de iniciar esse tipo de vídeo reconhecendo os méritos das discussões na androsfera atualmente. Né? Eu acho que é importantíssimo essas discussões que têm sido feitas dentro da masculinidade atual, fora dessa bolha progressista, dessa bolha esquerdista, né? Dessa bolha, então, onde o feminismo discute a masculinidade, porque lá nós já sabemos qual que é o tipo de discussão. Lá é desconstrução da masculinidade, debater como deixar de ser realmente homem, porque hoje em dia o objetivo é basicamente esse. É uma sociedade que quer nos culpar pelo simples fato de sermos homens, né? Ter o XY ali, é a própria masculinidade em si que tem sido marginalizada e tem sido, então, hostilizada dentro dessa bolha. Então, fora dessa bolha, é importante uma discussão masculinista e existem pontos positivos que têm sido trazidos nos últimos anos. Então, por exemplo, essa questão de identificar essa sociedade cada vez mais misândrica, né, cada vez mais ginocêntrica, como alguns preferem chamar, com leis misândricas, com um posicionamento sociológico de realmente marginalizar os homens, tudo isso tem um objetivo. Isso é muito óbvio. Mas é interessante, então, essas discussões dentro da masculinidade atual, dentro da androsfera, fora dessa bolha. Eu reconheço os méritos importantíssimos de identificar esse processo que, no fundo, meu amigo, não é só um processo político e econômico, é também um processo teológico, que tem, enfim, implicações teológicas e espirituais importantíssimas. Então é um mérito da androsfera atualmente essa discussão. Sempre reconheço isso aqui no canal. E um outro mérito importante também das discussões masculinistas atuais dentro da androsfera é essa desconstrução do paradigma romântico e idealizado no que diz respeito a relacionamento e no que diz respeito a própria natureza e comportamento das mulheres. Eu vejo muitos líderes cristãos, inclusive aqui dentro da plataforma, e muitos homens cristãos ainda mergulhados dentro desse paradigma que ele sequer, meu amigo, é compatível com a ideia bíblica, com o paradigma bíblico de relacionamento e de natureza das mulheres. O que o paradigma cristão nos apresenta é um contexto no qual tanto homens quanto mulheres, meu amigo, são caídos, são seres degenerados e que são capazes de atos atrozes se não forem, então, regenerados. Então, o paradigma romântico ele não é compatível com o paradigma cristão. Mas existem muitos líderes e muitos pastores, como eu falei aqui, que continuam influenciando a cristandade, né, a masculinidade principalmente, com esse paradigma romântico, que, enfim, é completamente incompatível
com o evangelho dentro da minha leitura. Mas então esse é mais um ponto positivo dentro da androsfera. Agora, contudo, como eu falei, existem pontos negativos, existem contradições ou inconsistências, como eu quero expor para os senhores aqui rapidamente nesse vídeo. A primeira inconsistência, e eu não diria nem que é uma inconsistência, eu diria que é uma contradição mesmo, que eu percebo em muitos caras dentro da androsfera e da masculinidade atual, é o seguinte: criticar a promiscuidade das mulheres e ao mesmo tempo defender sexo casual ou defender sexo sem compromisso, relacionamentos superficiais com mulheres. Meu amigo, você não precisa ser muito inteligente para identificar aqui uma nítida contradição. Se você critica o comportamento promíscuo das mulheres, mas ao mesmo tempo alimenta e retroalimenta esse sistema defendendo o sexo casual, obviamente existe aqui uma contradição. E muitos caras utilizam até uma metáfora que eu acho meio grosseira, que é a questão do carrossel. Com certeza o corno que inventou essa metáfora não tinha filhos. Eu já fui com os meus filhos a parques de diversões e, cara, as crianças elas adoram o carrossel. É um brinquedo geralmente muito colorido, muito enfeitado, que tem uma música ali envolvente. Então, quando eu vejo essa metáfora, olha, está o meu protesto registrado aqui. Eu não gosto de utilizar essa metáfora e vou lançar um pequeno concurso aqui nesse vídeo. Quem fizer o melhor comentário criando uma nova metáfora que substitua essa do carrossel, eu vou fixar esse comentário aqui nesse vídeo e ainda vou passar a utilizar essa metáfora, porque olha, eu deixo aqui meu protesto. Eu fico lembrando das vezes que eu fui com as minhas filhas e com meu filho no carrossel e olha, é desagradável. Mas enfim, brincadeiras à parte, é uma contradição, meu amigo, você realmente criticar o comportamento promíscuo das mulheres e retroalimentar esse sistema. Ah, que mulher é para sexo casual, é mulher para ser objetificada mesmo, e etc e tal. Meu amigo, isso é nitidamente uma contradição. Você não precisa ser muito inteligente nem muito aristotélico para perceber uma contradição aqui. E mais do que isso reforça um certo escravocetismo, não tem como negar. Porque você depender sexualmente de uma mulher, meu amigo, continua sendo uma dependência ali psicológica, seja por meio da pornografia. Aí tem caras que dizem que não, eu só utilizo os serviços das profissionais do sexo. Meu amigo, mesmo assim, você está dependendo ali, de certa forma, de uma mulher. E isso é uma nítida contradição. Sem contar as consequências psicológicas desse tipo de comportamento que eu vivo falando aqui no canal. Mas, enfim, essa é uma primeira contradição que eu percebo aqui dentro da androsfera. Tem muitos caras, obviamente não estou dizendo que são todos, mas existem muitos caras que defendem, então, essa prática do sexo casual e, ao mesmo tempo, são caras que você vê criticando o comportamento promíscuo das mulheres. Eu penso, pelo amor de Deus, né? Uma segunda contradição que eu percebo, e essa talvez seja mais uma inconsistência do que realmente uma contradição, mas que não deixa de ser algo extremamente inocente, no meu ponto de vista, são os caras que insistem em colocar a culpa exclusivamente sobre as mulheres a respeito de tudo que tem acontecido atualmente, dessa sociedade inocêntrica, enfim, misândrica. Meu amigo, isso é de uma inocência que às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, não é possível que tenha cara que realmente acredite nisso. Olha, tem um exemplo que eu utilizo desde a minha adolescência para mostrar mais ou menos como é que funcionam as coisas aqui no mundo, né, nesse plano existencial nosso aqui. Meus amigos, vocês acham mesmo que se todos os homens, imaginem hipoteticamente que todos os homens se reunissem e num conluio decidissem que as mulheres vão voltar para dentro de casa, vão voltar a se dedicar ao trabalho doméstico, ao cuidado dos filhos, a ter uma vida sexual muito mais recatada, o que vocês acham que as mulheres poderiam fazer contra isso? Pensem comigo, logicamente aqui, pensando do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico. Elas não poderiam fazer absolutamente nada contra isso, porque se elas fossem recorrer à força, a força está do lado masculino. Então elas teriam que simplesmente se sujeitar a essa determinação masculina e ponto final. Podem ter algumas ou outras objeções que não vem ao caso aqui agora a essa tese, mas o fato é mais ou menos assim que funciona, meu amigo. Então é muita inocência achar que as mulheres são as únicas e exclusivas responsáveis pelo que está acontecendo. Aqui, novamente, vale trazer à baila aquele exemplo que eu até dei numa live aqui no canal. Qual é a responsabilidade das mulheres atualmente, meu amigo? A responsabilidade das mulheres atualmente é terem comprado ou mordido ou experimentado o fruto proibido, exatamente como aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. Essa é a responsabilidade das mulheres, meu amigo. Elas cederam a essa tentação dessa ideia de uma sociedade patriarcal, machista e opressora, que sempre excluiu as mulheres. Elas sempre foram seres desprezados, de segunda categoria. A história ensina exatamente o contrário. As mulheres sempre foram mais protegidas, as mulheres sempre foram poupadas dos piores serviços, das piores situações nas nossas sociedades, mas agora elas compraram essa ideia falaciosa, que tem um objetivo, obviamente, por trás, de que então elas sempre foram oprimidas. Porque, de fato,
se existiu violência contra as mulheres ao longo da história, meu amigo, essa violência foi em medidas muito maiores exercida contra os próprios homens, uns contra os outros. Isso é óbvio demais, só que as mulheres estão tão cegas atualmente que elas não conseguem nem enxergar isso, né? Então elas compram a ideia da sociedade misândrica não, da sociedade então patriarcal, machista e opressora. Então a responsabilidade delas é essa. Agora, meu amigo, novamente, você acha ali que na metáfora do Gênesis, na história do Gênesis, a serpente ali, ela simboliza o feminino? Meu amigo, você não precisa ser nenhuma Helena Blavatsky, ou seja, você não precisa ser muito inteligente para entender que ali a serpente ela representa o masculino, meu amigo. Você não precisa ser nenhum cara esotérico para entender que ali a serpente representa de alguma forma a energia masculina, quer porque ela esteja encarnando ali o inimigo das nossas almas, Satã, seja lá quem for, ela simboliza o masculino. Então Eva cedeu essa tentação, da mesma forma que as mulheres hoje têm cedido. Então elas são responsáveis por isso, assim como Eva foi responsável pela hecatombe e toda a desgraça que se seguiu à queda do homem no Gênesis. Agora, por trás, meu amigo, o grande tentador não são as mulheres, são homens que detêm o poder político, que detêm o poder econômico, que detêm o poder de influenciar a mídia, a música, a arte e o cinema, e eles são responsáveis por essa construção hoje de exclusão da masculinidade das nossas sociedades, porque esses caras têm projetos de poder e de dominação, e é importante que a masculinidade, então, seja destruída para que esses caras consigam atingir os seus objetivos. Então, meu amigo, por trás de tudo isso, por trás dos parlamentos no mundo, dos governos, enfim, de toda essa mídia, dessa cultura, existem homens, meus amigos. Deixem de ser inocentes. Os grandes líderes são homens que, pelo contrário, têm famílias extremamente tradicionalistas em diversos aspectos, mas que querem que nós aqui na base nos digladiemos e nos destruamos mutuamente, né? Essa guerra infinita que se travou atualmente entre homens e mulheres. Então é muita inocência. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não é possível que homens realmente acreditem que mulheres são as grandes detentoras do poder responsáveis pela situação atual. Meus amigos, não sejam ingênuos. E uma terceira contradição que eu percebo também é, por incrível que pareça, pode parecer estranho isso vindo de um cristão, é uma perspectiva muito otimista de muitos homens, né? O pessoal fala da Red Pill, que abre os seus olhos, quando na verdade, do ponto de vista coletivo, meu amigo, a Black Pill faz muito mais sentido. A situação não vai melhorar. Façamos nós homens o que quer que nós façamos, por vários motivos. Primeiro, a Red Pill é algo muito restrito, a um grupo muito seleto de homens. A maioria dos homens vai estar aí sempre disposto a servir de uma forma ou de outra a esse sistema que nós chamamos de matriz ou universo Blue Pill, enfim. Então, é uma visão muito otimista. A tendência é que as coisas realmente colapsem. A tendência é que a nossa sociedade vá sofrer aí realmente um colapso civilizacional. E veja, aqui eu não estou nem falando do ponto de vista teológico, eu vou falar sobre isso quando eu for falar sobre o vídeo, então, do metaverso. Aí eu vou falar muito mais sobre essa questão do ponto de vista teológico. Agora, do ponto de vista sociológico, é evidente que existe uma tentativa de desconstrução da masculinidade no Ocidente para que haja uma substituição paradigmática, para que haja uma centralização de poder, para que haja, então, um governo único realmente no mundo, e é importante que se desconstrua a masculinidade. Isso vai acontecer inevitavelmente, então eu não vejo, tem uns caras com uma visão muito otimista, que se nós homens abandonarmos a mesa de negociações e tal, o jogo vai mudar alguma coisa. Meu amigo, do ponto de vista coletivo, não vai mudar. Do ponto de vista coletivo, a Black Pill faz muito mais sentido que a Red Pill. A Red Pill, ela serve do ponto de vista individual, para que você tome consciência do sistema e para que você, então, se proteja dele até certo ponto. Agora, do ponto de vista coletivo, meu amigo, eu vejo um otimismo muito grande na androsfera agora que, bom, para mim é completamente incompatível com a realidade. E a última contradição que eu gostaria de apontar, e essa é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? E aí vão dizer, o Dosh tá defendendo o ponto de vista dele como sempre, mas, cara, para mim é muito evidente, eu sempre tenho dito isso aqui para vocês. Apoiar a monogamia é apoiar o feminismo de forma indireta hoje em dia, porque a monogamia, hoje em dia, insisto nessa ideia, ela serve exclusivamente ao igualitarismo delirante do progressismo e do feminismo, essa ideia de que homens e mulheres são absolutamente iguais em tudo. Insisto nessa ideia, meu amigo, se você defende isso, você está servindo de oposição controlada para o feminismo. Você sabe o que é oposição controlada? É exatamente isso, você está servindo como oposição controlada. Abram os olhos de vocês, eu já falei aqui, você não precisa ter mais de uma mulher, você não precisa nem se relacionar para ser contrário a esse paradigma igualitário, porque ele, meu amigo, está na base
de boa parte dessa sociedade misândrica e dessa sociedade ginocêntrica da forma como isso é colocado hoje em dia. Então eu já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal, eu quero apenas ressaltar mais uma vez essa grande inconsistência. Eu não diria que é uma contradição, mas essa grande inconsistência na androsfera atualmente. Enquanto vocês não enxergarem que a monogamia igualitária é um profundo problema implicado em todas essas discussões que nós fazemos aqui, vocês vão continuar, podem acreditar, por mais paradoxal que pareça, a servir a esse paradigma igualitário, a esse paradigma progressista e ao paradigma feminista, por incrível que pareça. Outro dia eu falei isso para um cara aqui no canal, ele ficou meio ofendido, mas é exatamente isso mesmo, porque você pode não gostar de ouvir isso, mas defender a monogamia é defender esse paradigma igualitário feminista hoje em dia. Isso para mim é uma grande inconsistência dentro da androsfera atualmente, meu amigo. E como eu costumo dizer aqui nesse canal, né? O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que Deus nos abençoe.